Nesse episódio, falarei de um elemento que conhecemos bem, que vive em nossos ideais de aproveitamento de espaço em sótãos e telhados, mas cujo nome muitos não sabem. Então prepare-se para descobrir porque as mansardas mexem com o nosso subconsciente, tanto para nosso encanto como para nossa assombração. Este é o canal do Fred, o arquiteto curioso. Nosso passeio começa pelo nome mansarda, de origem no arquiteto François Mansart, que não inventou o elemento, mas foi seu principal divulgador. Posteriormente, seu sobrinho, Jules Hardouin Mansart, arquiteto do rei Luís XIV, aproveitou e difundiu essa técnica em grandes obras como o Palácio de Versalhes. O que motivou sua ampla utilização aconteceu porque na França do século XVII, os impostos sobre edifícios eram calculados com base no número de andares abaixo do telhado. A mansarda permitia a utilização desse espaço, o sótão, sem que fosse considerado um andar adicional, ampliando a área construída sem aumentar os tributos. A partir do século XIX, por ser uma solução muito eficiente e prática, tornou-se muito comum entre as diversas construções europeias, principalmente castelos e edifícios de grande porte. Sua difusão pelo mundo foi ampla e desejada, pois trazia em seu estilo a glória da nobreza, muito desejada por várias culturas como forma de ostentação e luxo. A mansarda exerce várias funções importantes para o uso da área sob o telhado. A principal é permitir o aproveitamento do sótão com eficiência, criando um ambiente habitável, transformando-o num cômodo funcional como um quarto, área de lazer, escritório, entre outros. Contribuem muito na composição estética do edifício, principalmente nos estilos neoclássico ou haussmanniano, dando mais movimento aos planos de cobertura. Também é um elemento fundamental para a ventilação e iluminação, pois permite a instalação de janelas e sacadas, tornando o ambiente mais confortável e ventilado. Por fim, quando temos telhados bem inclinados, com espaço interno plausível de ocupação, sua utilização permite que esse ambiente seja ocupado sem a necessidade de se construir um novo pavimento. É importante lembrar que a mansarda, quando instalada num telhado, cria um espaço muito interessante para se compor internamente, principalmente porque cria um ambiente cheio de movimentos, valorizados pelo jogo de luz que incide de forma irregular sobre as paredes. Além disso, por sua posição elevada, pode permitir ao seu usuário ampla visão do espaço externo, com belas vistas panorâmicas. Não é por acaso que esse elemento aparece em muitos filmes como ambientes lúdicos destinados a atividades fora do comum e também de relaxamento e meditação. Mas temos também os casos em que se tornam locais para depósito e acúmulo de tranqueiras, muito explorados em filmes de terror. A mansarda se destaca por ser um elemento que rasga o plano inclinado do telhado original. Pode assumir várias formas e tamanhos, e, em todos os casos, o que determina sua posição e dimensão são os vãos disponíveis para sua instalação. Sua estrutura é simples, composta muitas vezes por um espigão mocho, onde fica a calha de escoamento, e cumieiras. Toda essa estrutura é apoiada na própria estrutura do telhado, que sofre interrupção nos vigamentos onde a mansarda é instalada. Sua geometria pode assumir formas que vão da clássica à inusitada. Na mansarda clássica, ela possui dois lados bem inclinados, com ângulos de 60 a 70 graus, sustentando um pano superior com inclinação menor, de 15 a 30 graus. Mas ela também pode ter quatro águas, com inclinação para todos os lados, ou a mais simples, com apenas duas águas. No caso desses dois últimos modelos, a inclinação acompanha a inclinação do telhado principal. Ou ainda, pode assumir linhas curvas ou retas, sempre compondo o estilo da fachada. Em telhados pequenos, pode ter apenas uma mansarda, mas com um bom tamanho que permite ampliar o espaço interno. Em telhados mais longos, elas podem ser posicionadas linearmente, com tamanhos mais reduzidos, garantindo o mesmo aproveitamento do espaço. Tudo depende das definições previstas na elaboração do projeto arquitetônico, que irá compatibilizar o aproveitamento do espaço e o conceito estético que se deseja. E quais são os elementos que compõem a mansarda?
Em primeiro lugar, temos a sua própria estrutura acoplada ao telhado principal. Pode ser de madeira, aço ou concreto, sendo que o concreto dá uma estabilidade maior, permitindo que ela se liberte da estrutura do telhado, criando mais opções estéticas que valorizarão a edificação, com melhores resultados quanto ao conforto ambiental interno. Temos também as membranas impermeáveis, instaladas sob o pano de caimento com o objetivo de evitar infiltrações com a quebra e rachadura de telhas. Rufos e calhas são cruciais nos encontros entre as mansardas e os panos de caimento do telhado ou até de paredes. Eles são responsáveis por fazer o escoamento da água nesses cortes, evitando que as áreas internas sejam alagadas. E por cima de tudo isso, sendo o principal elemento de cobertura e atuando como revestimento, temos as telhas, que podem ser de pedra, normalmente ardósia, cerâmica, telha francesa colonial ou outra, madeira, tacos, metal, chapas, plástico, telhas de PVC, concreto ou manta asfáltica, shingle. O principal problema da utilização das mansardas são as infiltrações. É importante estar atento à correta execução, prevendo que a impermeabilização e drenagem sejam feitos de forma correta. Por ser um corte abrupto no caimento do telhado, o impacto da água que desce pelo plano inclinado acaba encontrando brechas nas calhas e rufos, e não é raro que sofra deterioração pelo excesso de umidade. Por isso, é fundamental que manutenções periódicas sejam feitas para o não comprometimento dos materiais de revestimento interno e da própria estrutura do telhado. Como nem tudo que reluz é ouro, além dos problemas de infiltração que precisam ser monitorados periodicamente, existe um outro elemento que deve ser levado em conta antes de se optar pela sua utilização: o custo. Sua execução aumenta em muito o custo do telhado por conta de sua complexidade estrutural e necessidade de realizar diversos serviços de impermeabilização, além da manutenção. Portanto, é importante verificar qual o impacto que essa solução terá no seu orçamento e não ficar apenas focado na questão estética. Um dos elementos mais marcantes nas mansardas são os ornamentos, que impactam na sua decoração. É comum observarmos na fachada externa o uso de ornamentos como frisos, platibandas, detalhes em estuques e ferro fundido. Além de realçar seu aspecto estético, esses elementos definem principalmente o estilo que a construção como um todo se enquadra. Os principais estilos associados à mansarda são o barroco, neoclássico na Europa e o Second Empire nos Estados Unidos. No Brasil, a mansarda foi introduzida nos séculos XIX e XX, seguindo influências europeias. Aqui seu uso aparece muito nos edifícios históricos, palácios, teatros e residências urbanas, principalmente nas cidades com forte ocupação por imigrantes europeus. Podemos traçar um histórico dessa disseminação pelo Brasil. No século XIX, sob a influência dos movimentos neoclássico e imperial, e com a chegada da família real em 1808 e posteriormente na corte de Dom Pedro II, começaram a ser introduzidos esses elementos nas edificações públicas do país. No final do século XIX e início do século XX, a elite urbana adotou estilos franceses nas edificações com inclusão de mansardas, principalmente dentro do ecletismo e Belle Époque, disseminando o elemento por diversas cidades brasileiras e também atingindo não apenas edifícios públicos, mas as residências. Posteriormente, nas décadas de 1920 a 1940, assumem novos estilos, dentro dos movimentos vigentes como Art Deco e neocolonial, agora com linhas mais geométricas e aparecendo em adaptações nos casarões. Nos dias de hoje, a mansarda mantém sua relevância como um elemento que une funcionalidade, tradição e está presente em projetos inovadores, pois apresenta soluções versáteis para desafios espaciais, energéticos e estéticos da arquitetura atual. Pode ser bem aproveitada em projetos de revitalização urbana, buscando manter a harmonia visual em bairros históricos e em construções modernas. Pode ser reinterpretada com materiais modernos, criando um contraste entre tradição e inovação. Novas tecnologias permitem que os principais problemas com infiltrações e isolamento
sejam superados com a utilização de membranas impermeáveis e telhas leves e mais resistentes. Novos conceitos de aproveitamento de espaços permitem que, nas residências, possa ser usada para criar ambientes mais aconchegantes sob o telhado, fugindo um pouco do ar sombrio característico das primeiras edificações. Mais utilizada atualmente em edifícios comerciais, pode abrigar os espaços criativos para trabalho com iluminação zenital. Nas áreas urbanas densas, cuja verticalização é fundamental pela falta de espaço, torna-se uma solução interessante para lofts, escritórios e área de lazer, sem aumentar a altura da construção. De certa forma, é usar o mesmo conceito pelo qual foi criada, mas agora para resolver um problema mais crítico em locais densamente povoados. E em tempo de soluções que sejam sustentáveis ecologicamente, ampliando o conforto térmico, sua forma pode impactar diretamente na ventilação natural e isolamento térmico, reduzindo o consumo de energia. Quando integrada com outros elementos como claraboias e painéis solares, torna-se uma solução ecoeficiente. Atualmente, a tendência nos projetos contemporâneos é que a sua inclinação seja suave, quase plana, mantendo apenas a funcionalidade. Mansardas envidraçadas em fachadas criam terraços ou jardins de inverno com grande aproveitamento da luminosidade natural. Como podemos perceber, sua utilização ao longo dos tempos sempre foi fundamental para diversas culturas e seus estilos arquitetônicos. Do passado até hoje, ela mantém sua funcionalidade intacta, apesar de sofrer modificações quanto à forma e uso de materiais. Continua sendo mais que um elemento estético e sim uma solução inteligente para desafios urbanos, energéticos e funcionais. Seu legado histórico e adaptabilidade garantem seu lugar na arquitetura do século XXI, especialmente em cidades que valorizam eficiência espacial e identidade visual. Conte-me nos comentários a sua experiência com a mansarda, quando e onde você esteve no ambiente formado por ela e como ela o impactou. Estamos chegando ao final desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Acione o sininho para receber novos conteúdos e não esquece de deixar seu comentário, sugerindo novos temas para vídeos futuros. Saiba que sua participação é muito importante para a divulgação do canal. O Arquiteto Curioso fica por aqui. Nos vemos no próximo vídeo.